meu nome é Carolina Moraes. Tenho 22 anos e cresci em Ericeira, uma pequena vila de pescadores que parece ter sido desenhada à mão por algum artista apaixonado pelo Atlântico. A cada esquina, azulejos antigos brilham sob o sol e o cheiro do mar invade as ruas de paralelepípedo. Eu sempre fui a irmã tranquila. Aquela que preferia o som do violão ao barulho da multidão, que sonhava em ensinar música para crianças e viver uma vida simples, cheia de sons suaves e tardes preguiçosas. Minha irmã gêmea, Lúcia, era o completo oposto, viva, inquieta, cheia de riso e drama. Duas metades de uma alma, mas com corações que batiam em ritmos diferentes. Só uma coisa sempre nos uniu profundamente: nosso segredo. Um segredo que jamais foi dito em voz alta, mas que existia entre olhares silenciosos e gestos contidos. Tudo começou no verão passado, quando conhecemos Tomás Silva. Tomás era a imagem perfeita do que toda garota de Ericeira sonhava: alto, bronzeado, sorriso fácil e um olhar que parecia enxergar mais do que apenas o que estava diante dele. Ele vinha de Lisboa aos finais de semana para surfar e trabalhar em seus projetos de arquitetura, sempre carregando aquele ar de quem pertencia mais ao mar do que à terra. E foi em uma manhã de sábado, no café da praça, que nossos destinos se cruzaram. Eu estava tocando violão, distraída, enquanto Lúcia ria com amigas, rodopiando entre as mesas como uma bailarina desajeitada. Tomás se aproximou, pediu um café, e ficou. Ficou olhando para mim. Falamos sobre música, sobre viagens, sobre sonhos que pareciam inalcançáveis. E naquela mesma tarde, trocamos nossos primeiros sorrisos cúmplices. O que eu não sabia, ou talvez soubesse e fingisse ignorar, é que Lúcia já tinha se apaixonado por ele naquele primeiro olhar. Mas ela nunca disse nada. Ela apenas sorriu, me empurrou para frente e se afastou, como se estivesse torcendo por mim. Os meses passaram rápido, como as ondas que quebram na costa. E quando Tomás me pediu em casamento, de joelhos na areia fria de uma noite de outono, com o farol de Ericeira iluminando nossos rostos, eu disse sim sem hesitar. Minha felicidade parecia completa. Ou pelo menos, quase. Havia algo nos olhos de Lúcia, um brilho estranho, uma sombra que ela tentava esconder por trás dos risos. Mas eu estava tão ocupada sendo feliz que não quis ver. O dia do casamento chegou. O vento soprava forte, carregando o cheiro do mar, enquanto os sinos da velha igreja tocavam alto, anunciando nossa união. Minha mãe chorava discretamente, meu pai tentava parecer sério, meus amigos tiravam fotos sem parar. E Lúcia? Lúcia estava deslumbrante em seu vestido azul marinho, sorrindo mais do que o normal. Foi então que, num momento de descontração, alguém teve a ideia: por que você não experimenta a outra roupa de noiva? Brincaram com ela, referindo-se ao vestido de reserva que tínhamos levado para emergências. Rindo, Lúcia aceitou. E, por alguns minutos, ela se tornou a noiva. Era uma brincadeira, apenas isso. Ou deveria ter sido. Porque foi nesse momento que tudo desmoronou silenciosamente. Tomás estava me procurando. Ele atravessou o pátio da igreja, com o olhar varrendo a multidão, até que viu Lúcia de longe, vestida de branco, sorrindo tímida. E, por uma fração de segundo, ele se confundiu. Seus braços a envolveram, rápidos, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E ele beijou-a de leve no alto da cabeça, murmurando: "Você está linda." Lúcia ficou paralisada. Eu também. Porque, no instante seguinte, ele percebeu o erro. Seus olhos arregalaram, suas mãos caíram para o lado do corpo, e ele recuou, corado, murmurando desculpas. Todos riram. Foi visto como uma piada, um acidente divertido para contar depois. Mas não para mim. E, principalmente, não para Lúcia.
Depois da festa, a vida continuou. Mudamos para uma casinha branca na beira da falésia, cercada de hortênsias azuis e brisas geladas. Mas Lúcia começou a desaparecer das nossas vidas. Primeiro faltando aos almoços de domingo. Depois, respondendo às mensagens com horas de atraso. Até que, um dia, ela não respondeu mais. Eu fingia que estava tudo bem. Até aquela noite, em que ouvi minha mãe chorando no telefone, sussurrando palavras que gelaram meu sangue. Ela não superou. Ela ainda ama ele. Meu coração despedaçou em silêncio. A verdade estava diante de mim, crua e inevitável. Minha irmã gêmea amava o meu marido. E sempre amou. Depois daquela noite, nada voltou a ser o mesmo. Mesmo tentando fingir normalidade, cada telefonema ignorado, cada mensagem deixada sem resposta, eram pequenos cortes invisíveis, abrindo uma ferida que eu não sabia como estancar. Eu e Tomás seguimos com nossa rotina, trabalho, jantares rápidos, passeios na praia. Mas havia um peso pairando no ar. Uma ausência tão forte que preenchia todos os espaços. Era a Lúcia. Ela se mudou de vez para Lisboa, para estudar artes dramáticas no Bairro Alto. Mandava algumas fotos sorrindo em frente a teatros e cafés charmosos, mas suas mensagens eram curtas, automáticas, como se ela falasse com uma estranha. No fundo, eu sabia que era minha culpa. Mas como culpar um coração que não escolhe por quem bate? O tempo passou como uma névoa lenta. Até que, num sábado, minha mãe insistiu que todos nos reuníssemos para almoçar na casa dos meus avós em Mafra. A família precisa ficar unida, ela disse, com aquele tom que não aceita recusas. Tomás estava relutante, mas cedeu. Sabíamos que Lúcia estaria lá. Eu me arrumei com cuidado, escolhendo um vestido amarelo claro que ela sempre dizia que realçava meu sorriso. Talvez, de alguma forma boba, eu quisesse que ela me visse, e perdoasse. Chegamos cedo. O cheiro de bacalhau assando invadia a casa, e meus primos corriam pelo jardim, chutando uma bola velha. Quando Lúcia chegou, tudo parou. Ela estava diferente. Mais magra, com um brilho estranho nos olhos. Trazia um vestido azul marinho simples, e o cabelo preso de qualquer jeito, como se não se importasse mais em parecer perfeita. Ela me olhou por um instante. Um segundo apenas. E então sorriu, um sorriso quebrado, que doeu mais do que qualquer palavra. Durante o almoço, a tensão era palpável. Conversas forçadas, risadas ensaiadas. Tomás tentava agir naturalmente, mas desviava o olhar toda vez que Lúcia falava. E eu apenas me afundava em silêncio, desejando ser invisível. Depois da sobremesa, decidi confrontá-la. Chamei-a para caminhar no quintal, longe dos olhos atentos da família. Lúcia, comecei, a voz tremendo. Podemos conversar? Ela me olhou, arqueando uma sobrancelha, como quem já esperava aquilo. Claro, disse, seca. Andamos lado a lado até o velho caramanchão coberto de glicínias, onde costumávamos brincar de fadas quando éramos crianças. Ali, sob a sombra lilás, parei e respirei fundo. Você me odeia? Perguntei, sem rodeios. Lúcia soltou uma risada amarga. Odeio? Não. Ela cruzou os braços, olhando para além de mim, para o mar distante. Eu odeio a mim mesma, por ter deixado você levar ele sem lutar. Suas palavras me atingiram como um tapa. Eu não sabia, sussurrei. Sabia sim, ela respondeu, com uma calma cortante. No fundo, você sempre soube. Nós sempre soubemos. Meus olhos se encheram de lágrimas. Tentei tocá-la, mas ela recuou. Eu amei ele antes de você, Carolina.
antes de qualquer palavra ser dita. Sua voz falhou por um instante, mas ela rapidamente se recompôs. Mas você era a certa, não é? A doce, a sensata, a perfeita. Lúcia, por favor, implorei. Não. Ela balançou a cabeça. Agora é tarde demais. Ela virou-se, caminhando de volta para casa com passos firmes, como se cada passo a libertasse um pouco mais de mim. Fiquei ali, sozinha, sentindo o cheiro adocicado das glicínias, enquanto o vento levava embora os restos da nossa infância. Naquela noite, deitada ao lado de Tomás, que dormia profundamente, encarei o teto e me perguntei: quando foi que perdemos uma a outra? Porque não era só sobre amor. Era sobre nós. Sobre o fio invisível que sempre nos unira, e que agora parecia tão fino, tão frágil, prestes a se partir. E foi então que soube. Se algo não mudasse logo, eu perderia minha irmã para sempre. E, talvez, a mim mesma também. As semanas que seguiram ao nosso confronto foram pesadas. Eu tentava preencher meus dias com trabalho, aulas de música, caminhadas na praia. Tomás, percebendo minha tristeza, se esforçava para ser mais presente, jantares caseiros, bilhetes carinhosos, planos para viagens que nunca saíam do papel. Mas havia algo entre nós. Algo invisível, pesado, silencioso. Uma rachadura que, a cada dia, parecia crescer um pouco mais. Em junho, Ericeira se iluminou para as festas de Santo Antônio. Era tradição, bandeirinhas coloridas cruzando as ruas, cheiro de sardinha assada no ar, fado ecoando pelas praças. Mesmo sem ânimo, aceitei o convite de minha mãe para irmos todos juntos à celebração em Lisboa. Talvez, no meio da alegria popular, eu conseguisse esquecer por algumas horas. Tomás, hesitante, concordou em me acompanhar. E, claro, no fundo, eu sabia que Lúcia também estaria lá. A noite estava quente e viva. As ruas de Alfama vibravam sob os pés. Crianças corriam com balões, casais se beijavam sob as luzes penduradas, e o som de violões misturava-se às risadas embriagadas. Caminhávamos de mãos dadas, tentando nos perder na multidão, quando, de repente, eu a vi. Lúcia. Estava linda, mais radiante do que eu me lembrava. Vestia um vestido branco leve, o cabelo solto, rindo com um grupo de amigos. Meu coração apertou. Tomás também a viu. Senti a tensão em seu corpo, a maneira como sua mão apertou a minha por reflexo. Quis fingir que não era nada. Quis acreditar que podíamos seguir em frente. Mas era impossível. Alguns minutos depois, numa esquina enfeitada com lanternas vermelhas, tudo aconteceu. Tomás se afastou para buscar bebidas, enquanto eu esperava embaixo de uma varanda coberta de flores. De repente, senti um braço me puxar. Foi rápido. Uma mão segura, conhecida. Um beijo no cabelo. Uma voz sussurrando. Eu senti saudade. Congelada, demorei a entender o que estava acontecendo. Quando olhei para cima, vi nos olhos dele a realização brutal do erro. Ele achava que estava falando com Lúcia. Meu peito explodiu em dor e vergonha. Tomás deu um passo para trás, horrorizado. Caro. Eu, balbuciou. Não consegui responder. Só consegui virar as costas e correr pela multidão. Corri pelas ruas estreitas, entre turistas, bêbados e cantores de fado, com o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Parei apenas quando alcancei um beco silencioso, longe do burburinho. Ali, encostada na parede fria de pedra, deixei as lágrimas caírem. Não era só o erro de Tomás. Era tudo. Toda a mentira que estávamos vivendo. Toda a dor que fingíamos não sentir.
Depois de alguns minutos, ouvi passos. Era Lúcia. Ela me encontrou ali, como se soubesse exatamente onde eu iria me esconder. Por um instante, nos encaramos. Duas irmãs. Duas metades despedaçadas. Eu vi, disse ela, num sussurro. Não havia acusação em sua voz. Apenas tristeza. Eu tentei falar, mas minha voz falhou. Não foi culpa dele, murmurei. Ele se confundiu. Lúcia soltou uma risada triste. Claro que foi culpa dele. Ela cruzou os braços. Mas mais culpa é nossa. Minha e sua. Por fingirmos que tudo estava certo. Abaixei a cabeça, incapaz de suportar seu olhar. Eu não quero te perder, sussurrei. Ela se aproximou, acariciou meu rosto com uma ternura que me quebrou por dentro. Talvez a gente já tenha se perdido, caro. Suas palavras foram mais cortantes do que qualquer grito. Voltamos separadas para a festa. A alegria popular parecia zombar da minha dor. Tomás me procurava com o olhar, desesperado. Mas eu não tinha forças para enfrentá-lo. Apenas me misturei à multidão, deixando que a música alta e as luzes coloridas me engolissem. Eu precisava de tempo. Tempo para entender o que sentia. Tempo para decidir se ainda havia algo a salvar. Naquela noite, sozinha na nossa casa, sentei no chão da varanda, olhando o mar escuro. E pela primeira vez, perguntei a mim mesma: será que eu amava Tomás, ou apenas amava a ideia de não perdê-lo para a Lúcia? Não havia resposta. Só o som distante das ondas, levando embora o que restava de mim. Os dias depois da festa em Lisboa foram um borrão. Tomás tentou conversar. Me procurava no trabalho, me esperava em frente às aulas de música, deixava bilhetes desesperados na porta de casa. Mas eu não conseguia encará-lo. Não ainda. Cada vez que fechava os olhos, revivia aquela cena, o toque, o beijo no cabelo, a confusão estampada no rosto dele. E, mais ainda, as palavras de Lúcia ecoando na minha mente. Talvez a gente já tenha se perdido. Numa manhã fria de junho, tomei minha decisão. Esperei Tomás na cozinha, com uma xícara de café que esfriava entre meus dedos. Quando ele chegou, o rosto cansado, os olhos cheios de medo, soube que ele já sabia. Precisamos conversar, disse, tentando manter a voz firme. Ele sentou à minha frente, sem dizer nada. Por um momento, fomos apenas dois estranhos presos em promessas quebradas. Tomás, comecei, olhando diretamente para ele. Eu te amei. Muito. E talvez ainda ame, de alguma forma. Mas eu não posso mais viver nessa mentira. Ele abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão. Me escuta, por favor. Respirei fundo, sentindo cada palavra doer. Você me ama. Eu sei disso. As lágrimas ameaçavam, mas eu continuei. Mas parte de você, uma parte que você tenta esconder, sempre pertencerá a Lúcia. Ele fechou os olhos, como se minha voz fosse uma faca. Eu tentei, Carolina, murmurou. Eu juro que tentei esquecer. Essas palavras, mais do que qualquer outra coisa, cravaram-se em mim. Esquecer. Não era amor. Era esforço. Era luta contra um sentimento proibido. E eu merecia mais do que ser uma escolha de conveniência. Decidi sair. Dei um tempo para nós. Não por ódio. Não por vingança. Mas porque às vezes amar alguém significa ter coragem de soltá-lo. Fui para a casa dos meus avós, em Mafra. Ali, no campo, rodeada de silêncio e cheiro de terra molhada, tentei encontrar a mim mesma.
Passei dias escrevendo músicas tristes no velho piano da sala. Caminhava pelos campos floridos, deixava o vento bagunçar meus cabelos, ouvia o mar bater nas falésias. E pensava em Lúcia. Numa tarde chuvosa, minha mãe bateu na porta. Trazia uma expressão estranha, uma mistura de preocupação e culpa. Precisamos conversar, disse. Sentei no sofá, o coração já batendo rápido. É sobre Lúcia, ela continuou. Ela desapareceu. Por um momento, não entendi. Como assim, desapareceu? Saiu de casa há 2 dias. Deixou uma carta para a colega de apartamento dizendo que precisava sumir por um tempo. Desde então, ninguém mais teve notícias dela. Minha visão ficou turva. Lúcia, impulsiva, apaixonada, quebrada, sozinha em algum lugar, lidando com dores que eu ajudara a criar. Não pensei 2 vezes. Peguei minha jaqueta, minhas botas e saí de casa em direção à estação de trem. Eu precisava encontrá-la. Precisava dizer a ela, antes que fosse tarde demais, que ela era mais importante para mim do que qualquer história de amor. Durante horas, procurei por ela. Fui a Lisboa, nos bares que frequentávamos, nos teatros pequenos onde ela sonhava atuar. Perguntei a amigos, vizinhos, estranhos. Nada. A cidade parecia enorme, indiferente, como se tivesse engolido minha irmã para sempre. Quando a noite caiu, desabei em um banco da Praça do Comércio, olhando o rio Tejo refletir as luzes da cidade. E, naquele momento, entendi. Não bastava encontrar Lúcia. Eu precisava resgatar também a mim mesma. Precisava aceitar que nossos caminhos, uma vez tão entrelaçados, agora exigiam escolhas diferentes. Talvez, para salvar nosso amor de irmãs, eu precisasse deixá-la livre. Mesmo que isso partisse meu coração. Enquanto o vento frio cortava minha pele, uma única certeza floresceu dentro de mim. Eu não desistiria dela. Jamais. Dormi poucas horas naquela noite. O frio da madrugada parecia entrar pelos ossos, mas a verdadeira tempestade estava dentro de mim. Passei as primeiras luzes da manhã andando sem rumo pelas ruas vazias de Lisboa. Cada rosto desconhecido parecia uma promessa não cumprida. Cada esquina escondia a esperança impossível de ver Lúcia surgindo com seu sorriso torto e seu jeito impulsivo. Mas ela não aparecia. E eu começava a perder as forças. Foi então que uma lembrança me atingiu como um relâmpago. O farol da Ponta do Sal, em Cascais. Era nosso refúgio secreto quando éramos adolescentes. Um lugar onde, segundo Lúcia, o mundo parava de gritar e a alma podia respirar. Sem pensar, peguei o primeiro trem para Cascais. A viagem foi longa, dolorosa, entrecortada de memórias e perguntas sem resposta. Chegando lá, o vento marítimo me golpeou com força, como para me acordar do torpor. Corri até o farol, as botas escorregando nas pedras molhadas. E então a vi. Lúcia estava sentada na beira do penhasco, as pernas balançando perigosamente sobre o abismo. Vestia um moletom cinza grande demais e seu cabelo dançava rebelde no vento. Meu coração quase parou. Lúcia! Gritei, a voz rouca de emoção. Ela virou lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia um pequeno sorriso nos seus lábios. Sabia que você viria, disse, como se estivesse falando do clima. Aproximei-me devagar, o medo latejando nas veias. O que você está fazendo aqui? Perguntei, lutando contra as lágrimas. Ela deu de ombros. Pensando. Tentando lembrar quem eu sou, sem você. Sem ele. Sem toda essa bagunça. Sentei ao seu lado, sentindo o peso da distância que, de alguma forma,
sempre existira entre nós, mesmo quando éramos inseparáveis. Ficamos em silêncio por um longo tempo, ouvindo apenas o som das ondas quebrando nas rochas abaixo. Eu não queria te machucar, sussurrei, finalmente. Lúcia virou o rosto para mim. Eu também não. Mas acho que, ela suspirou. Acho que crescemos demais para caber no mesmo mundo de antes. Suas palavras eram simples, mas cortantes. Entendi que não era sobre Tomás. Nunca tinha sido apenas sobre ele. Era sobre nós. Sobre o fato de que éramos duas pessoas distintas, com sonhos, dores e escolhas que nos afastaram. E, apesar disso, ainda havia amor. Um amor que nenhuma traição, nenhuma decepção, poderia apagar. Eu te amo, Lúcia, disse, sentindo o peito se partir. Ela sorriu, um sorriso triste e bonito. Eu também te amo, caro. Nos abraçamos ali, no frio cortante, sobre o precipício. E naquele abraço silencioso, tentamos colar os pedaços quebrados de quem éramos. Depois de um tempo, ela se afastou. Preciso ir embora por um tempo, disse. Meu estômago se revirou. Para onde? Ela apenas sorriu. Ainda não sei. Mas preciso encontrar minha própria história. Não posso mais viver à sombra da sua, nem da dele. As lágrimas desceram sem que eu pudesse impedir. Eu vou sentir sua falta, murmurei. Eu também, respondeu, limpando uma lágrima do meu rosto com o polegar. Mas, desta vez, vamos nos encontrar de novo, como pessoas inteiras. Ela se levantou, ajeitou a mochila nos ombros e caminhou para longe. Eu fiquei ali, vendo-a desaparecer no horizonte dourado do amanhecer. Naquela manhã, sozinha diante do mar imenso, prometi a mim mesma. Eu também aprenderia a ser inteira. Não por Tomás. Não por ninguém. Por mim. Meses depois. A vida seguiu. Voltei a tocar, a compor, a rir sem culpa. Tomei um café com Tomás uma única vez, numa cafeteria escondida em Lisboa. Conversamos como velhos amigos. Sem rancor. Sem promessas. Ele iria se mudar para o Porto, recomeçar sua vida. Eu fiquei feliz por ele. Porque, no fundo, sabia que ambos merecíamos novos começos. E, às vezes, quando o vento sopra do mar, eu ainda escuto a risada de Lúcia no ar. Sei que, em algum lugar do mundo, ela também pensa em mim. E isso basta. Por enquanto. Mas o destino ainda não contou o último capítulo da nossa história. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.